Olá a todos, mais uma vez. Nessa aula nós vamos olhar especificamente a estrutura de custos ou custos de produção. Nós já falamos de Canvas e lá embaixo nós falamos da importância de ter a estrutura de custos. E agora eu vou dar um exemplo de como fazer isso com Cobros ou com Sasso na sua criação. Lembra que isso é só um exemplo, não é para no fim depois só levar o que você tem aqui e pensar que tudo vai ser igual. Estrutura de custos depende muito na sua realidade e no seu contexto, então os preços do seu mercado. Então, sem mais, vamos já começar. Então, isso é um exemplo dos custos fixos na nossa tabela de custos para alguém, um criador que quer criar 1000 aves. Então, aqui em cima você vê que é o produtor de frango Cobros ou Sasso. Nos custos fixos não tem muita diferença. E isso, como eu falei, é a estrutura de custos para um ciclo de 1000 aves. Agora você vai ver várias colunas. Primeiro tem a descrição. Então aí nós vamos pôr qual é aquele item que estamos a discutir sobre, falar sobre. Depois tem essa quantidade. Então, depois de dizer, ok, você precisa bebedouros, depois quantidades, quantos dessa item você precisa. Depois medida de como que você está a contar aquele item e depois o preço unitário. Então, isso quer dizer por cada um dessas coisas que você precisa, quanto custa e depois o preço total. Depois, observações. Então, isso é só explicar a cabeça da tabela. Agora, lembra que isso só trata-se dos custos fixos nessa primeira fase. Então, quais são uma das primeiras coisas que qualquer criador vai precisar logo no início da criação? Claro, é o aviário. Então, vamos dizer, para 1000 pintos, você precisa um aviário. E qual é o preço de construção de um aviário? Isso varia muito. Como eu falei no início, não pode usar essa tabela e pensar que tudo vai ser exato. Olha na sua realidade e faça os cálculos que concordam com o seu contexto ou aonde você está. Nós colocamos 10.000, porque nossos técnicos dizem que é possível um aviário muito simples e humilde. Você pode construir um aviário para 1000 aves com o valor de 10.000, usando pau-pique, bambus, oleados, blocos. Então a estimativa é 10.000. Depois, a seguir, nós dizemos vamos precisar de bebedouros. Então, para 1000 aves, quantos bebedouros que nós vamos precisar? Faça aí para a quantidade, que é o quê? 15, sim, 15 bebedouros. Então, qual é o preço de um bebedouro? Vai para preço unitário, vamos ver. E lá diz que o preço é 550. Então, se um bebedouro é 550 e você falou que vai precisar 15, lá no total você multiplica 550 com a quantidade que você precisa ter. Então, 550 vezes 15 e você já tem o seu valor total dos bebedouros que você vai precisar para criar 1000 aves. A seguir, comedores, mesma coisa. Para 1000 aves, quantos comedores que você vai precisar? Aqui encontra que vai precisar 15. E quanto custa cada comedor? Então, aqui você vai ver que eu coloquei vários preços, porque, de novo, depende de onde você compra. Se vai comprar o comedor com Novos Horizontes, um de qualidade bem grande, seria 1000 meticais. Mas também você pode comprar um de zinco na estrada ou um plástico também nas lojas pequenas. Então também coloquei os preços lá só para dar uma opção. De novo, com o preço total, você multiplica o preço de um com a quantidade que você precisa. Pois outros custos fixos é aquecedores, porque você vai precisar verificar que a temperatura está bem, os pintos não podem ficar frios, e uma balança, porque você vai precisar também conseguir medir o peso das aves, para ver o desenvolvimento e também isso ajuda na própria venda também do seu ave.
Depois painel solar, porque você também vai precisar um sistema de iluminação. Talvez você use bateria, talvez você tenha um corrente. Nós só colocamos painel solar como um exemplo, mas os custos fixos são as coisas que você compra uma vez e dura para muito tempo. Não são coisas variáveis que vai precisar sempre a comprar com cada ciclo. Então, calcula quais são os custos fixos. Depois, embaixo, nós temos total. Esse total é levando todos os totais dos itens que nós falamos sobre e ver qual é o total dos custos fixos que você vai precisar para já começar com o seu negócio. Agora que já definimos os custos fixos, vamos passar para os custos variáveis. Então, você vai ver aqui em cima, nós estamos a usar os mesmos temas: descrição, quantidade, medida, preço unitário, total e depois observação. Custos variáveis, o que significa? São aqueles custos que cada ciclo você vai precisar renovar ou recomprar. Então, esses são os custos que você gasta e depois precisa comprar de novo. Então, vamos ver a primeira item que você vai precisar. Aqui dizemos que é carvão. Vai precisar carvão para ajudar com a temperatura, porque os pintos de novo não podem ficar num lugar muito frio. Então, carvão é para aquecedores. Então, quantos sacos de carvão você vai precisar para 1000 pintos? Aqui nós dizemos 10 sacos, ok? Então, quanto custa cada saco de ração? Depois de você ter esse preço, você vai já poder calcular o total. Quantos sacos de carvão você precisa, vezes o preço de um saco de ração. Depois eu coloquei alguns preços lá, porque depende também aonde você compra. Então você vai precisar adicionar ou colocar na sua zona onde você trabalha qual é o preço de carvão que você compra. Pois tem ceradura também. E os pintos. Agora aqui, os pintos e ração que nós estamos a falar sobre especificamente de cobros. Então com cobros o pinto é 34 meticais. Com sasso normalmente é 28 esses dias, mas com esse desconto é 25, mas depende do tempo. Então sempre vai precisar rever os custos do produto, porque como sabemos o mercado está sempre a mexer. Então, 100 pintos, cada pinto é 34 meticais, então o valor total dos pintos será 34 mil. Depois da ação início, para 1000 pintos, quantos sacos de A1 você vai precisar? Dizemos 21 sacos, ok. E quanto custa cada saco de A1? 1950. Então, qual é o valor total de ração início ou A1? Multiplica a quantidade de o preço de um saco com a quantidade que você precisa. Depois da ação crescimento. Agora, transporte é algo que também depende muito de cada um, mas é um custo que nós muitas vezes esquecemos. Isso é um grave problema nosso. Nós não realmente contamos cada custo, apenas contamos os custos das coisas que são óbvios. Mas enquanto gastamos energia ou gastamos combustível, essas coisas são custos e vão impactar mesmo o seu negócio para dizer se se você está realmente a ganhar ou não. Então, não esqueça de incluir custo de transporte, de ração e dos pintos. Depois tem vitamina, medicina, vacinação e depois trabalhadores, que cada ciclo talvez você vai precisar. Então, isso é só um exemplo, como eu falei, um exemplo de novo de custos variáveis e cada um vai precisar tornar isso em algo pessoal. A lista das coisas que você precisa não muda muito, mas as quantidades e os preços é onde vai ter alterações correspondendo com a quantidade de aves que você está a criar ou aonde mesmo você está a fazer a sua criação. Vamos fazer um TPC onde nós pedimos você fazer e preencher o seu tabela de custos também. Então, você vai precisar fazer uma pequena pesquisa do seu mercado. Se você não sabe o preço de ceradura, então vai, procura e sabe. Porque
porque essas coisas são muito importantes antes de começar o negócio, para saber qual é o valor que você vai precisar para conseguir ver o seu ciclo, o início até o fim, e não ficar parado no meio por falta de recursos. Então, agora para fazer um resumo dos custos fixos e os custos variáveis e para ver a lucratividade do nosso ciclo ou do nosso negócio. Então, essa tabela vai nos ajudar a ver se realmente ganhamos lucro e se sim, quanto. Então, primeiro você vai ver, isso está ainda a tratar os custos de cobros. Então, número de aves, quantos são? 1000, ou qualquer que você deseja criar. Quais são os custos fixos? Tira isso da tabela que já preenchemos, que é 28.500 meticais na nossa tabela. Depois, os custos variáveis, então vai fazer o total de novo dos custos variáveis que nós temos na tabela. Depois você vai ter venda por ave. Vamos dizer que você vende cada ave por 180. Então, quantas aves que você vai realmente vender? Normalmente, com cobroço, a percentagem de mortalidade é 5%. Com sasso, já reduz e é 2 a 3. Então, nós vamos dizer que até o fim do ciclo, você tem 950 aves para já vender no mercado. Então, agora, vamos ver os resultados. Os custos total, ou total custos. Aqui, nós estamos a adicionar os custos fixos com os custos variáveis. E isso vai dizer os custos total no primeiro ciclo. Então, se nós juntar os custos fixos com variáveis, usando nossa tabela, o custo total seria 160.250 meticais. Agora, total vendas. Lembra, falamos de receita, a diferença entre receita e lucro no último aula. Então, venda é uma outra palavra para receita. Então, como que calculamos? Nós levamos as aves, quantidade de aves que vamos vender e multiplica isso com a venda por ave, ou preço por ave, que nesse caso é 180. Então, nós vamos multiplicar 180, que é o preço por ave que vamos vender, com o 90 e 50, que é a quantidade de aves que vamos vender. E isso nos traz um valor de 171 mil meticais como nossa venda ou receita. Agora lembra, isso não é o nosso lucro, porque lucro só apanhamos quando subtraímos e tiramos os custos. Então, para ver o lucro, levamos as vendas e subtrai o valor do custo total e depois temos o lucro. Agora você vai pensar, mas por que aqui é só 4.750 para o lucro? Lembra que estamos a incluir os custos fixos. E os custos fixos, depois de ser pago pelo primeiro ciclo, já não precisa gastar mais. É um investimento inicial. Então, depois do seu primeiro ciclo, esse é o valor. Mas, tirando os custos fixos, essas coisas que já estão pagas, no segundo, terceiro ciclo, onde só se trata dos custos variáveis, mais ou menos, usando essa tabela, é 33 mil. Agora, nós temos muitos clientes, muitos integrados que consigam muito mais do que esse valor. Nós temos outros que acabam tendo muito menos. Isso tem muito a ver com a eficiência que você usa enquanto cria. Se você está realmente a seguir as orientações do seu técnico. Se você está realmente a ser eficiente nas suas compras também. Avaliando que você tem a seradura certa, os bebedouros certos para garantir saúde e sucesso no desenvolvimento das suas aves. Também aqui nós usamos um preço um pouco mais reduzido, 180 para essas aves, enquanto tem pessoas que vendam para 250. Então, isso tudo para dizer que isso pode servir como um exemplo, mas a realidade é sua. E você que pode tornar o seu negócio ter mais sucessos ou também menos sucessos, dependendo da maneira que você gere o seu negócio.
e a seriedade que você traz. Então, usando os técnicos, toda a boa prática que vai aprender e clarificando, verificando que você tem uma boa estrutura de custos no início, essas são coisas básicas para ajudar você a ter sucesso e realmente ganhar lucro por cada ciclo. Então, nós já falamos de estrutura de custos, olhando mais no lado de Cobros. Tem algumas diferenças com SASO que eu só queria mencionar, apesar de a tabela geral sendo o mesmo. Uma coisa com SASO é que depois de 4 semanas os custos de geração baixam muito, porque ela já pode ser criado tipo selvagem. Já pode dar farelo, milho, arroz que resta na panela, e isso já reduz muito os custos de ração. Normalmente, com 100 aves de cobros, falamos que vai precisar 5 sacos de ração para chegar até o fim do ciclo. Com Sasso, nós normalmente calculamos por 4 sacos de ração. Então, esses custos mudam. Também custos de iluminação, temperatura. Já depois de 4 semanas, o Sasso não precisa isso. Então, isso também ajuda a aliviar os custos. Segunda coisa que vai impactar muito a estrutura de custos é que o Sasso tem muito menos mortalidade do que o Cobros. O padrão de Cobros é 5% da mortalidade, com o Sasso é 2 a 3%. Então, você consegue levar mais produto ao mercado. Isso ajuda nem na conta final com o seu lucro. Outra coisa com Sasso é que tem menos pressão de levar ele para o mercado, porque mesmo se não tem os clientes para comprar todo o mil no dia 30, você não perde dinheiro. Com Cobros, cada dia que ela está no seu aviário, você precisa gastar dinheiro alimentando. Então, se você não consegue vender ela logo no tempo certo, rapidamente os custos são mais do que a sua receita e você acaba não ganhando lucro. Mas com Sasso, se você não consegue vender ela rapidamente para o mercado, não há grande estresse, porque você pode continuar com ela, dando farelo, essas coisas, e não aumentar os custos. Então, essas são as diferenças maiores nas tabelas de custos que vai impactar o seu bolso quando se trata de criação de Sasso em comparação com criação de Cobros. Agora espero que nós tenhamos um melhor entendimento de como fazer ou criar uma estrutura de custos. A coisa principal é de recordar todos os custos que você usa, mesmo essas coisas de transporte e iluminação. Tudo que entra dinheiro ou entra um recurso precisa ser gravado como um custo. Agora, como TPC, nós vamos ter uma tabela em branco para a estrutura de custos e depois você precisa colocar as suas quantidades e os preços da sua realidade. Então, se você vai criar 100 pintos, qual será a estrutura de custos que corresponde com os 100 pintos e que corresponde com os preços que você encontra no mercado? Então, depois dessa TPC, vai precisar mandar para nós vamos avaliar e espero que isso possa ser um grande ferramenta e ajuda com você, para você enquanto você começa o seu negócio, ou talvez você já começou, mas isso pode ajudar você a perceber talvez por que você não está ganhando como achava, ou por que você não está vendo o lucro. Então, esse tipo de exercícios vai ajudar muito em trazer clareza nisso. Obrigada a todos. Tchau.